Poucos brasileiros viveram tão de perto quanto ele a história política do país, da década de 60 até agora. Orlando Brito, repórter fotográfico dos principais veículos de imprensa do Brasil. Ele pode até não contar as histórias que ouviu, mas divide de forma democrática as imagens que registrou com suas lentes. Ele é nosso convidado do Cidadania, numa conversa sobre a Constituinte de 1988. Seja bem-vindo, Orlando Brito, ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui para ter um papo e mostrar alguma coisa aí para os telespectadores da TV Senado. Orlando, se você tivesse que classificar aquele momento, você que desde 1965 milita na fotografia, é um bamba da imagem, consegue transmitir uma história com a imagem, mesmo a imagem parada, da forma como você faz o enquadramento, a forma como você vê o Brasil. O que foi especial naquele momento da Constituinte? Olha só, Paulo, se eu fosse um fotógrafo de esporte, eu não saberia contar quantas vezes o Maracanã me proporcionou emoções, né? Se eu fosse um fotógrafo de artes e que cobrisse os artistas, os shows, eu também não saberia qual foi o espetáculo mais bacana do Roberto Carlos, do Martinho da Vila, enfim. Mas eu sou um fotógrafo que escolheu botar os olhos no cenário político. E então meu cenário de guerra é o Congresso, é o poder, é o Congresso, o Palácio, esse eixo aqui. E o Congresso é um sem fim de emoções, né? Por incrível que pareça, cada dia você tem uma emoção diferente, como diria o cantor. Mas dentro desse conjunto de maravilhas sentimentais, nada se comparou ao período da Constituinte, né? E por várias razões. Primeiro porque aquela Constituinte, aquele momento vinha coroar um momento muito importante da vida brasileira. Que era a saída da ditadura, né? E você vinha com uma Constituição que ia substituir uma outra, que era a que vigorava até então, era de 67, que trazia uma série de atos institucionais e de leis muito duras em relação à sociedade, né? Então, foi um momento realmente muito vibrante, porque você encheu o parlamento de ideias e reivindicações e personagens bacanas, né? Quanta gente nova, quantos políticos importantes não nasceram naquela sessão constituinte, né? E você também deve ter sentido na própria pele a repressão da época da ditadura, porque você, com um enquadramento de uma fotografia, você mostrava toda aquela opressão que pairava sobre a sociedade brasileira. Em que momento você se sentiu? Houve a ocasião que você foi reprimido pela força do poder, ainda no período do regime autoritário? Todo período ditatorial é muito duro, e não seria diferente no Brasil. Assim que eu cheguei à profissão, eu cheguei em 65, 66, um menino ainda recém... 15 anos, né? 15, 16 anos, recém deixando as calças curtas, né? E me deparei com aquele cenário muito carregado, né? E fui trabalhar num jornal já importante naquela época, a Última Hora, né? Que era um jornal chamado de contestação ao chamado regime posto. Mas que logo depois foi fechado, né? Logo depois não resistiu e fechou, né? Fechou, não resistiu. Fechou é uma forma de dizer, né? E eu, não sei se a sorte ou o azar, mas eu tive a realidade é que eu passei a minha vida no front desse tipo de notícia, né? E me deparei, não sei quantas vezes, com situações muito duras e que eu tentei transformar a imagem para que hoje a história se lembre daqueles momentos, né? O que foi que mais te marcou nesse período da ditadura, no período pré-constituinte? Me marcou o rigor das leis e o regime de exceção que o Brasil vivia, né? Você sofreu alguma restrição? A visível falta de liberdade, né? Eu me lembro de um episódio que é marcante na minha vida. Eu tinha ido, eu estou me referindo aí a mais ou menos o início da década de 70,
na época em que os jornais eram censurados, né? O Estadão, por exemplo, de São Paulo, todo mundo se lembra, publicava receitas de bolo e poemas do Camões, né? Em substituição às matérias censuradas, ao invés de deixar em branco ou suprir aquele espaço com outras coisas, eles publicavam poemas, Fernando Pessoa, do Camões. E eu me lembro como hoje, é um negócio que me marcou muito. Eu estava descendo ali do Ministério do Trabalho e vi um sujeito sendo preso. Pena eu não consegui fotografar porque já era o fim da cena. O sujeito estava sendo preso porque estava com um Estadão debaixo do braço. Só porque estava com um jornal debaixo do braço. Né? Então aquilo me marcou e eu fiquei buscando no meu futuro, né? No futuro em que eu vivia aí, registrando essa evolução da democracia brasileira. E eu agora, vendo aqui essa manifestação aí que está na rua, né? De jovens, de todas as classes, né? Toda vez que eu passo ali em frente ao Ministério do Trabalho, eu vejo aquelas pessoas protestando e ouço muita gente reclamando. E eu fico calado, né? Muita gente, com certeza, não conhece esse episódio que eu vi e vivi de perto, né? Então, é uma maravilha você ver a distância que o Brasil percorreu nesse campo da democracia, né? E é muito interessante porque eu tenho a plena certeza de que o que garantiu esse estado de liberdade hoje foi justamente aquela Constituinte de 88 que terminou com a carta, né, que o doutor Ulisses mandou aí para a nação. Desses personagens todos, o doutor Ulisses, com certeza, foi o que teve maior destaque durante todo o desenrolar dos trabalhos da Constituinte, e ele praticamente batizou a Constituição de Constituição Cidadã. De todas as fotografias que você fez do doutor Ulisses, qual a ocasião em que foi feita e que mais te impressionou? Olha, são várias, eu não saberia quantificar precisamente ou determinar precisamente qual, mas com certeza, as melhores fotos da Constituinte, com certeza, não fui eu quem fez, né? Foram outros colegas e tudo, outros colegas também fizeram. Mas todas as fotos do Dr. Ulisses são magníficas. Eu sinto que aquele é o personagem que mais espelhou aquele momento, né? Nós costumávamos dizer que aferir a gravidade de cada momento pelo semblante do Dr. Ulisses. O fotógrafo tem que ter essa percepção, né, de perceber futuros e situações ao olhar os personagens que ele fotografa e tudo. Então, o Dr. Ulisses era um bom relógio, vamos chamar assim, para a nossa percepção. Ele chegou a ter vários diálogos com você? Vários, não só comigo, mas com todos. O Dr. Ulisses era um homem extraordinário, né? O mundo não produz somente crápulas, produz gente da melhor qualidade, como o Dr. Ulisses, ainda bem. Mas eu trabalhei, nessa época eu trabalhava numa revista de São Paulo, na Veja, e eu precisava fazer uma fotografia que mostrasse o Dr. Ulisses como a principal figura daquela Constituição que estava saindo, né? E ele tinha assim, um apreço muito grande, ele conhecia a importância da imagem, né? Então eu combinei com ele, doutor Ulisses, o senhor sabe, não é tudo, nem toda imagem decorre daquilo que acontece. Muitas vezes, com a incumbência de ilustrar uma determinada ideia, uma matéria, um sentido, eu preciso de construir uma imagem. Então ele me disse assim, meu filho, uma fotografia é como um duelo. Você tem que dizer a hora e o local. E eu disse, doutor Ulisses, então, às 9 da manhã, em frente à catedral. E lá ele estava. Foi quando eu fiz essa fotografia que você está vendo aí, que ele passando sozinho, né, em frente ao Congresso, e dá essa impressão, ou essa noção, ou a certeza de que ele realmente foi o personagem mais vibrante, pelo menos, e importante dessa Constituinte. É até um pouco injusto
botar toda essa carga de importância na figura do Dr. Ulisses Guimarães, porque você teve um sem número de outros personagens de igual ou semelhante importância, né? Você teve até uma brincadeira tentar aqui dizer desses nomes, né? Você teve Dr. Bernardo Cabral, Dr. Jobim, você teve, enfim... Fernando Henrique, Lula, Itamar. Enfim, anônimos, quanta gente anônima contribuiu com essa Constituição que acabou sendo bacana, né? Ou pelo menos substituiu de maneira muito mais democrática aquela que havia. E mais, olha só, veja só quem surgiu, como é sadio, né? Como é sadia uma ideia dessa como a Constituinte. Quantos líderes nasceram daquela Constituinte? O Lula, que era um sindicalista vindo lá das portas de fábrica de São Paulo, né? Acabou presidente, se reelegeu, se tornou um líder que todos vemos aí. Uma liderança, né? Incontestável. O Aécio Neves, né, que tem um berço tradicional na política, também foi constituinte. O presidente da Câmara hoje, o Henrique... Enfim, um sem número de personagens assim, né? O presidente do Senado também foi... Sim, o senador Renan também era deputado federal. Deputado por Alagoas. Enfim, aquela Constituinte realmente é um dos grandes momentos do parlamento brasileiro mais recente. Você acha que em algum momento houve um momento de maior tensão? Assim, que havia, naquela época, bem mais definido direita, esquerda, depois surgiu o centrão ali, com o Roberto Cardoso Alves, a quem atribuem certos recuos nas conquistas sociais. Mas, enfim, houve um momento de maior tensão que você registrou. Pois é, a gente aprende aí, lendo, né, e com os historiadores, que para compreender a história tem que considerar o tempo em que os fatos se dão, né? Então não é diferente com essa Constituinte. A gente tem que considerar que estávamos em 87, quando ela se instalou, né? E estávamos... Pouquíssimo tempo escreveu, né? Um pouco mais. A gente estava recém saindo de 21 anos, dos chamados 21 anos de arbítrio, né? De regime militar. Então, você tinha tido o movimento Diretas Já, você tinha tido... esse Diretas percorrendo o Brasil inteiro, né? Você já estava ali falando em Constituinte há muito tempo. Então era um momento muito importante. Então a gente não pode, com o sentimento de hoje, olhar para aquele tempo sem considerar todas aquelas... pessoas que vinham aqui, né, reivindicar, e era muito interessante, porque você ficava ali no Salão Verde da Câmara, lá era digamos, onde o cenário mais importante da Constituinte, e você via as pessoas trazendo contribuições, né, as chamadas emendas populares, sindicatos, entidades, confederações, pessoas avulsas, né, e eu que já, como disse, fiquei no front da notícia, já tinha estado no front da notícia tantas vezes, não podia imaginar que aquilo fosse ser uma festa tão democrática e importante, né? Orlando, uma pergunta técnica agora. Mas olha só, é evidente que você tinha... Aquilo era uma guerra para alcance de poder, né? de resultados. Você tinha gente atacando e gente defendendo, quer dizer, da mesma forma que você tinha o chamado pessoal da esquerda, né, vamos botar assim, tentando avançar por um canto, você tinha o pessoal da chamada, digamos, direita, defendendo. Então você tinha confronto e conflitos o tempo todo. Era muito interessante. Mas havia realmente. Cordialidade também. Havia, até porque o momento requeria isso. O país estava superlotado já de conflito e confronto, né? Então era um momento que a gente via que a democracia ia vencer, né? Como venceu. Aliás, o doutor Ulisses, eu vi até um dia desses aqui numa entrevista num programa na TV Senado, e tem uma fala dele que é magnífica, que no final ele diz, no final
a democracia sempre vence. E é incrível, porque é a frase que cabe perfeitinho para aquele momento. Orlando, uma pergunta técnica. Você que começou trabalhando com filme, revelando, hoje a gente vive uma situação que estamos, inclusive, além da fotografia digital. A fotografia digital nos permite, até num telefone celular, quer dizer, todo mundo se apropriou do poder de fotografar. Em que momento, vamos voltar aqui no tempo e ver que tipo de que foto você teria perdido porque não teve esse tipo de recurso, assim? Porque o rolo de filme estava no final, você teve que trocar? Na verdade, hoje ficou muito fácil, então a gente tem a impressão de que antigamente era impossível você fotografar. Não, fotografar não é somente você entender o que está acontecendo à sua frente, mas é sobretudo dominar a técnica. E um fotógrafo, qualquer um de nós daquela época, dominava perfeitamente a técnica. E era muito raro você errar o foco, ou a luz, ou tremer com uma fotografia. Mas tinha que trocar o filme, né? Isso era um problema, porque os filmes, você tinha 36 chapas e você tinha que ficar cuidando do fato, né? Porque um fato é terrível, você tem que ter uma ligação com ele muito tempo, você tem que saber quando ele termina, qual é o auge de um fato, de uma cena, de um gesto. Então você tinha que ter um domínio, mais ainda um domínio muito grande, ou uma amizade, vamos chamar assim, com o seu equipamento, né? E as luzes, as lâmpadas, tudo daquele tempo não tinha a mesma a relação de potência, né? Como hoje, né? A própria iluminação dos plenários não era perfeita como é hoje, que você não tem mais sombras. Então era terrível. Mas o problema não foi a técnica. A importância cívica daquilo venceu a técnica. Você vê, hoje eu mesmo, hoje tenho que trabalhar com o processo digital aí, que é uma maravilha, hein? Aliás, eu nem saberia fotografar novamente com filmes. Mas é muito interessante que o que é mais importante numa fotografia é que era, na verdade, eu, pelo menos, entendi num determinado momento que eu não estava fotografando não era para o Globo da segunda-feira, que eu trabalhei no Globo, e nem do Globo do dia seguinte, nem para a Veja de segunda-feira. Eu estava trabalhando, na verdade, para a história, né? E não sei se eu consegui, mas eu tentei. Onde você estava no momento em que o Ulisses Guimarães declarou promulgada a Constituição? Pois isso é muito interessante, porque cada um de nós, fotógrafos, né, que trabalhou aqui desde o início, já pensava nesse momento, né? Então, cada um loteava ali o plenário, e eu fiquei no lugar mais que eu não podia, falhar naquele momento. Correu o risco de alguém entrar na minha frente. Então, todos passamos muito tempo imaginando. Então eu fiquei ali naquela escotilha do plenário da Câmara, e foi ótimo, porque de lá ele... Na galeria. No meio, entre a galeria e o plenário. Com uma escotilha... Uma teleobjetiva poderosa. Poderosa não, mas uma que me garantisse que a imagem fosse sair direito, porque eu não queria também que fosse só uma imagem de duas coisas, do Dr. Ulisses e da peça, né, do livro da Constituinte. Eu tinha que botar um pouco mais de cenário para garantir para encher mais de emoção aos espectadores, as pessoas que fossem ver a fotografia depois, né? Então, e foi assim que eu fiquei, foi lá que eu fiquei para fazer o final da Constituição. E o mais emocionante foi depois as pessoas jogando para cima os papéis que sobraram ali, os convites, os avulsos, né, que estavam ali. Foi um negócio realmente emocionante. Quem não esteve lá, perdeu. Você faria tudo de novo da mesma forma que você fez? Olha, eu não. Muita gente diz que não se arrepende, né, das coisas. Eu sou um arrependido para todas as causas. Eu
teria ficado mais tempo aqui, apesar de achar que já tinha passado muito tempo aqui. Daria mais atenção aos nomes que brilhavam muito naquela época e pessoas da periferia que eram de igual importância, né? Líderes de outros setores, né? Líderes dos jornalistas, líderes dos militares, líderes, enfim, e isso foi uma coisa que faltou, segundo eu mesmo, faltou na minha abordagem de cobertura, né? No meu projeto de cobertura. Ter um olhar mais amplo e não ter ficado somente nos líderes que brilhavam tanto naquela época. Orlando, parabéns pelo trabalho, muito obrigado, foi uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, espero que tenha contribuído aí com algum conhecimento aí para os telespectadores aí da nossa TV Senado. Cidadania conversou com o repórter fotográfico Orlando Brito sobre a Constituinte e a Constituição de 1988. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.